Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 15 de Reshvan, 5.783, 9 de novembro de 2022, à tarde com a Torá, trazendo a porção da semana dos estudos da Torá. Nós estamos na semana da porção Vayerá, que significa e ele apareceu, o Eterno apareceu a Avraham. Estamos no capítulo hoje, no capítulo 19 de Gênesis, Bereshit. Então, hoje é o quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat, é o quarto dia da nossa aliá, da nossa leitura da porção da semana, Então, é importante nós estarmos conectados com o Shabat. Por isso, nós falamos, hoje é o primeiro dia para o Shabat, e assim sucessivamente, até o sexto dia. No sexto dia, falamos, sexto dia para o Shabat. E quando estamos no sétimo dia da semana, então nós falamos, hoje é o sagrado dia do Shabat. Por que isso? Para que nós possamos continuamente estarmos conectados com o sagrado dia da semana, que é o sétimo dia da semana, o Shabat, que significa descanso. Shabbat Shalom, descanso em paz. E qual é a visão disso dentro da profecia, bem como também dentro da visão espiritual celestial? Então, quando nós vamos desde o primeiro dia até o sexto dia da semana, primeiro dia para o Shabat e assim sucessivamente, nós estamos conectados com o sagrado dia do Shabat. O sagrado dia do Shabat, ele corresponde ao sétimo milênio, que é o milênio de Mashiach, que é a redenção final, onde Mashiach ele estará reinando, tanto em Jerusalém, em Israel, e para com todas as nações, e estará então retificando, corrigindo, sarando, curando os quatro reinos, Então, por isso, é a conexão com a promessa, com a profecia e com os dias da redenção, é a conexão com Mashiach, o rei Mashiach, para a redenção final, onde nesta retificação dos quatro reinos, então tudo estará devidamente se preparando para o oitavo milênio. O oitavo, o 8, corresponde ao infinito, que é o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como a vida eterna. Então, é por isso, neste sentido, tanto a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser, o nosso coração, as nossas emoções, elas sempre vão estar conectados exatamente com o sagrado dia do Shabat, com os dias da redenção, a preparação para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, é importante esse exercício contínuo, diário, de fé e confiança em Hashem. Ok? E exatamente por estarmos no quarto dia para o Shabat, estamos na nossa quarta aliá, nossa quarta leitura que faremos daqui a pouco. Estamos aí nesses dias, praticamente indo para completar aí 2 semanas, em que nosso país, o nosso povo, Brasil, está aí vivendo momentos tensos, momentos realmente trazendo muitas incertezas, dúvidas, trazendo aí muitas perguntas sem respostas, o que de fato está acontecendo, etc, e etc, e etc. Então, tudo isso é importante nós salientarmos que, acima de tudo, nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para o céu, para Hashem, para o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. E confiar que realmente dele vem exatamente as providências. Então, que os homens que estão mais próximos da vontade divina possam ser inspirados realmente para fazer aquilo que é correto e justo, para que o povo não venha sofrer, como diz a Provérbios,
Quando o perverso reina, o povo sofre. Quando o justo reina, o povo se alegra, né? Então, a prece de hoje, de Salmos, né, para a situação, para o mundo, em especial para a nossa nação, hoje nós estamos no Salmo 94, que inclusive é o cântico diário de hoje, o quarto dia da semana. É o Salmo número 94. Que este Salmo seja a nossa prece a Hashem e que rapidamente ele nos traga respostas para trazer shalom, bem-estar ao nosso povo. Então o Salmo 94, como prece, diz assim: Ó Eterno, Deus de vingança, mostra-te, aparece, ó Deus da vingança. Ergue-te, ó juiz da terra, e retribui aos soberbos como merecem. Até quando, Eterno, até quando exultarão os perversos e se derramarão em discursos arrogantes e se vangloriarão os que praticam iniquidades? Eles esmagam teu povo e afligem tua herança. Assassinam a viúva, o estrangeiro e o órfão. Eles murmuram: o Eterno nada haverá, nem saberá o Deus de Iacove. Tentai compreender, ignorantes entre o povo, e vós, insensatos, quando havereis de perceber? Porventura não escutará quem plantou os ouvidos? Não enxergará quem criou os olhos? Não haverá de punir quem educou as nações e trouxe os homens ao saber? Não haverá de punir quem educou as nações e trouxe o homem ao saber? Então, nesse sentido, o que de fato o salmista está trazendo para nós é que absolutamente nada está fora do alcance de Deus, que nada está fora dos seus olhos, que nada em absoluto está fora da sua atenção. Então, por isso, emuná e bitachon, fé e confiança em Deus. Por isso que é importante nós estarmos cada vez mais com os nossos olhos voltados para os céus, para Deus, de onde vem a verdadeira salvação. Continuando, né, o verso 7, eles murmuram, o Eterno nada verá e nem saberá o Deus de Iacove, né? Aqui, exatamente os perversos, eles acham que eles podem manipular a Deus como eles manipulam as coisas, as pessoas e situações, né? Tentai compreender, aqui, como nós já lemos aqui, né? Aqui Deus está nos chamando a atenção para nós observarmos. Quem plantou os olhos não verá? Quem criou os ouvidos não ouvirá? Então, aqui está realmente nos trazendo a realidade. Deus, como único Criador, ele está atento absolutamente em todas as coisas. Então, por isso, verso 12, continuando, feliz o homem que, repreendido pelo Eterno, dele recebe o ensinamento da Torá, pois então dá-lhe conforto na época da adversidade, enquanto para o perverso prepara uma cova. Ou seja, a palavra divina, os 5 primeiros livros da Bíblia, somado a eles, o livro de Salmos, essencialmente, né? Que é um livro que traz muito conforto, fortaleza, né? Anima a nossa fé, faz com que realmente todo o nosso ser venha a ser renovado, renascido, né? Na confiança, na fé em Deus. Então, nesse sentido aqui, então ele está falando bem claro, o salmista, que o Eterno, ele de fato, né, ele conforta os que confiam nele, né, no tempo das adversidades, enquanto que o perverso, aquele que zomba de Deus e pratica o mal contra o próximo, então para ele é preparado uma cova, certo? Ou seja,
a morte é certa diante dele, sem sombra de dúvidas. E nós vamos ver daqui a pouco exatamente sobre a questão da destruição, quando nos fala sobre as 5 cidades. Dentro das 5 cidades nós temos uma que foi poupada, por que será? Temos 2 que foi parcialmente destruída, por que será? E 2 que foram completamente destruídas. Por que será? Nós vamos ver isso daqui. Tem alguma relação com este salmo? Tem alguma relação com esta passagem que nós acabamos de ler aqui, né? Fazer desta recitação do Salmo 94 como uma prece para o nosso país, o nosso povo? Onde diz aqui, principalmente aqui no versículo 12, né? Feliz o homem que é repreendido pelo Eterno, ou seja, aquele que aceita a repreensão do Eterno, e ele faz techuvá, ele se arrepende dos seus pecados, das suas iniquidades, e ele retorna a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, recebe o perdão de Deus e a vida é consolidada para ele, ok? Dentro desse mesmo aspecto, aquele que faz techuvá, Deus, ele traz conforto, ele dá socorro, ele dá ajuda, ele sustenta, guarda, protege nos tempos de adversidades. Enquanto que o perverso, aquele que não se arrepende das suas iniquidades, as suas ações é contra Deus e contra o próximo, então para esses perversos, o que está preparado? A cova, a sepultura, a morte. Ok? Verso 14. O Eterno não rejeitará seu povo, nem desamparará a sua herança. Justiça será feita aos íntegros e será obedecida por todos os retos de coração. Ou seja, aqueles que têm temor a Deus, eles procuram sempre melhorar a sua vida, no sentido de não somente uma questão moral e ética, mas também espiritual. Certo? Então, por isso diz, justiça será feita para os íntegros. Então, quando nós buscamos a Deus, nós nos colocamos na nossa real posição e reconhecemos que nós dependemos de Deus para todas e qualquer situações. Então, os íntegros são os que temem a Deus, que reconhecem que sem Deus ele é nada. Então, para estes, realmente, justiça será estabelecida. Ok? Verso 16. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará por mim contra os iníquos? Então nós precisamos estarmos postados numa posição em que nós declaramos abertamente que nós somos contra os perversos, contra os iníquos, aqueles que praticam perversidades contra o próximo e contra Deus. Então, por isso, quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará por mim contra os iníquos? Então, nós precisamos nos posicionarmos como luz que recebemos de Hashem contra as trevas e as suas obras. E nós temos que avançar para que as trevas recuem, para que os perversos caem por terra. Então, o silêncio dos íntegros, dos justos, é como se concordar com o progresso, o avanço da iniquidade, da perversidade. Calar-se diante dos perversos, das suas injustiças contra o ser humano, contra Deus, é a mesma coisa que dizer, eu concordo com o que vocês estão fazendo. Por isso, Lot, dentro dessa conjuntura toda, com referência à destruição das 5 cidades, uma foi poupada, 2 parcialmente destruídas e 2 completamente destruídas, Lot, ele somente foi salvo pelos méritos de Abraão e não dele. Porque ele estava associado com os perversos. Ele não fazia as mesmas coisas, ele não praticava as mesmas coisas que os perversos de Sodoma praticavam.
mas ele chamava os perversos de Sodoma, ele chamava de irmãos. Era associado com eles, convivia com eles, aceitava passivamente as leis absurdas de Sodoma. Então Ló, ele foi salvo pelos méritos de Abraão, de um justo. Entendeu? Então, por isso, amados, nós precisamos aproveitar, sem sombra de dúvidas, os méritos dos nossos antepassados. Noé, Abraão, Isaac, Jacob, David, Salomão, os profetas, etc. e tal. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, que os seus méritos nós possamos aí trilhar o caminho da justiça, da luz, e não nos calarmos diante da perversidade. Porque o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva, aqueles que são perseguidos pelos perversos, pelos iníquos, eles precisam ver realmente que há pessoas que se importam com elas. Por isso, o nosso Rebbe, em outra passagem, em outra palavra de ensinamento, ele fala, dentro desta nossa semana que nós tivemos aqui, quando nós vemos realmente o nosso próximo em perigo, imediatamente nós precisamos partir para frente para ajudá-lo. Seja um perigo espiritual ou seja um perigo físico, as adversidades e ameaças, etc. e tal. Nós não podemos nos calar. O silêncio dos bons dá força aos perversos para continuarem com as suas perversidades. E as trevas progridem. Entendeu? Luz para frente, trevas para trás. Luz para trás, trevas para frente. Justiça divina para frente, injustiça cai por terra. E assim sucessivamente. Ok? Continuando. Verso 17. Não tivesse o Eterno sido o meu auxílio, minha alma estaria em breve namorada do silêncio, a morte. Quando eu disse meu pé resvalou, tua bondade, ó Eterno, me susteve. Quando dúvidas se multiplicavam em meu coração. Teu conforto alegrava minha alma. Pode o trono da perversidade estar contigo associado? Ou com aquele que, sob a aparência da lei, perpetra maldades? Estes se reúnem para tramar contra a alma do justo e condenar o sangue inocente. Mas o Eterno é meu baluarte, meu refúgio, a alta rocha em que me abrigo. Faz voltar sobre os malévolos sua própria iniquidade, e com sua própria maldade os exterminará. Sim, o Eterno, nosso Deus, os exterminará. Ponto. É o Salmo 94. Nessa parte final aqui, né? A partir do versículo 19 do Salmo 94, o teu conforto alegrava minha alma, né? Então o conforto de Deus, ele alegra a nossa alma, ele fortalece a nossa alma. Assim como também a pergunta que o salmista faz, né? Pode o trono da perversidade estar associado contigo? Em hipótese nenhuma. Deus não se associa com o perverso. O perverso não tem como fazer sociedade com Deus. Então, se o perverso não faz sociedade com Deus, com quem que ele faz? Ou com aquele que, sob a aparência da lei, perpetra maldade? Ou seja, pessoas perversos, eles, entre aspas, né? Eles inventam novas leis. Eles constroem novas leis, mas estas leis são perversas. E na alegalidade da lei, porque é lei,
eles perpetram maldades. O que nós vimos em que, de fato, era lei, e nós vamos ver de novo, era lei, não podia ajudar o pobre, o pedinte, o necessitado. Era lei em Sodoma e Gomorra. Era lei não receber hóspede na cidade e nem na própria casa. Vamos ver com mais detalhes os hóspedes que Ló recebeu em sua casa. E por que a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal. Ou num pilar de sal, como queira, algumas traduções por aí afora vai. Entendeu, amados? Então, por isso, respostas nós temos. Salmos, por exemplo, está cheio de respostas para as nossas dúvidas, como o próprio Salmo 94 diz ali num dos versos. Quando o meu coração inundou-se de dúvidas, o Senhor, o Eterno, foi o meu consolo, o meu conforto, alegrou a minha alma e tirou as minhas dúvidas. Então, termos dúvidas, amados, até certo ponto é natural da nossa natureza. Alimentar a dúvida, fazer com que ela cresça, e aí torna-se algo como uma rebeldia contra Deus, aí é coisa perversa. Mas as dúvidas nos levam ao questionamento, e questionar a palavra divina é onde que nós vamos conhecendo mais e mais, de fato, a vontade divina para as nossas vidas. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, temos respostas que precisamos para o nosso dia a dia. Baruch Hashem. O nosso shalom de hoje vai para o Ian Lima, da cidade de Viana do Castelo, lá em Portugal, né? Então, Ian Lima e família lá em Portugal, né? Falando em Portugal, nós temos quem por lá? Temos a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, em Portugal. Temos aí a Donária do Carmo, lá na cidade de Lisboa. A Cibele Ludmila, também lá da cidade de Lisboa, Portugal. O Diego Monteiro, também lá de Portugal, né? O que nós nos lembramos no momento, né? Mas tem mais outras pessoas aí, famílias, também lá em Portugal, com a graça bendita de Hashem, conectados conosco aí, né? E também, né, através destas amadas pessoas, né? O grupo lá na Europa, né, que tem lá conexão com os integrantes de Portugal, né? Sabemos aí que essas pessoas amadas têm compartilhado a tarde com a Torá ali na Europa, né? Então, nós somos gratos a Hashem e gratos, né, aos nossos amados que estão aí em Portugal, também levando aí em boa parte da Europa a tarde com a Torá. Isso é muito gratificante, saber que o nosso trabalho não está em vão, não é em vão, né? E realmente tem se expandido o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né? Que é a nossa liderança no Brasil, né? Sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, e várias comunidades também internacionais. Então, Baruch Hashem por isso daí, ok? Também temos aí o Samuel Rodrigues, lá da cidade de Linhares, Espírito Santo, o Jonildo Brito, João Pessoa, Paraíba, a Marília Alcântara, Vitória, Espírito Santo, o Davi Nascimento e família, né? Não sei a cidade dele, mas, né, ao Davi Nascimento e família, aí o nosso shalom. O Abimael Amorim, da cidade Glória do Goitá, lá em Pernambuco. O Bruno Noaride, lá de Manaus, Amazonas. O José Carlos Pereira, Antônia Feitosa, a Andréia Lopes, da cidade de Contagem, Minas Gerais. Humberto Silva Barros, Simone Cordeiro, lá de Nova Iguaçu, né? Cidade serrana, Rio de Janeiro. A Elisa Ávila, BH, Minas. Eleonora Edith Oliveira. O Pedro Reis Silva, né, de São Carlos, interior de São Paulo também, ok?
a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, está por aí. A Inês Martins também está por aí, né? Aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. Larai. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal. A Cibele Ludmila, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal. Acabamos de falar nela aqui também. O Luiz Ribeiro, lá de Itaquera Grande, São Paulo, né? Temos aí quem mais? O celular e a tela aqui. Só eu e a tela do celular, que a gente não se entende muito bem, não. Precisamos fazer uma amizade aí mais profunda aí pro celular me ajudar aqui nessas coisas aqui. Amém, amado? Então aqueles que vão chegando por aí, dá um shalom aí, para aparecer aqui, para a gente poder dar um shalom aí também, ok? A nossa quarta aliá está no capítulo 19 de Gênesis, a partir do versículo 21, e vai até o capítulo 21, verso 4. Aqui do versículo 21 até o versículo 29, nós temos aí a continuidade realmente sobre a questão dos anjos que foram lá até Sodoma e Gomorra para destruir e salvar Lot, né? Então, depois, né, do verso 30 até o verso 38, nós temos aí aquela questão do incesto de Lot com as suas duas filhas, e ali acontece o nascimento de duas nações. No capítulo 20, do versos 1 até o verso 18, nós temos aí Avimelech, né? Ele captura Sará, né? E aí acontece vários problemas para ele e para o seu reinado, né? E aí, né, ele quer tocar em Sará, mas o anjo de Sará está ali junto com ela, e ele leva uma bela de uma surra, né? Então Avimelech, rei de Gerar, né, ele tentou, né, sequestrando Sará e querendo tornar-se marido dela, mas o anjo não deixou, né? Toda vez que ele tentava tocar em Sará, então ela dava ordem ao anjo, né, para que realmente ele levasse uma boa surra. E aí então algumas pragas também começaram a acontecer, e aí Avimelech, ele realmente devolve Sará para Avraham, e mais uma vez aí Avraham sai rico, né? Sai com muitos bens ali de Gerar, ok? E depois nós temos no capítulo 21, né, que faz parte da nossa quarta aliá, os versos de 1 a 4, né, em que começa a falar sobre o nascimento de Issac. E aí amanhã nós estaremos falando um pouco mais, né, com mais detalhes sobre o nascimento de Issac, ok? Sobre a questão de Lot e as suas duas filhas, né, vindo do fim para o começo, né, da aliá, porque nós queremos ficar mais, como diz, no tema que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós. Palavras importam, ok? Então, com referência a Lot e as suas duas filhas, então, nesse incesto, a filha mais velha de Lot, quando nasceu o seu filho, ela colocou o nome de Moab, ou Moav, que significa filho do meu pai. Então, ela não escondeu, ela escancarou realmente que o filho que ela teve era filho do pai dela, ok? Enquanto que a mais nova, ela, né, colocou o nome de Ben-Ami, que significa filho do meu povo, né? Mais envergonhada, ela colocou esse nome aí. Então, daqui nós temos a filha mais velha, os Moabitas, e da filha mais nova, os Amonitas, né?
Mas nós vemos aqui algo realmente que os nossos mestres comentam, né? Os nossos mestres falam sobre a questão exatamente do filho que nasceu da filha mais velha, que ela deu o nome de Moab, né? Ou Moabe, que ficou conhecido e nasceu aí o povo moabita, ou os moavitas, né? Então, os moabitas, nós temos aí a grande história de Ruth, uma moabita, né? Em que ela, nora de Noemia, né? Ela foi para a terra de Israel, junto com a sua sogra, que ela estava viúva, né? Do filho dela, e ela disse então à sua sogra, né? Para onde fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde estiveres, ali estarei contigo, aonde morreres, ali morrerei contigo, né? Então, palavras importam, né? Então, apesar de ter acontecido essa questão do incesto, até então, né, ainda não havia literalmente a outorga da Torá, porém, dentro de uma visão ética e moral, a própria geração não aceitava isto, também tinha essa questão, ok? Mas o segundo Ramak, um dos grandes comentaristas, né, do Talmud, ele nos relata que essa questão aqui nos fala que quando uma alma muito divina, quando uma alma muito elevada, ela está para descer para este mundo, então aquele pá, a casca, né, ou as kelipote, as cascas, né, da maldade, elas são muito intensas, então elas se locomovem com muita intensidade, justamente para tentar impedir com que essa alma elevada, de grande elevação, não venha para este mundo inferior, porque as kelipote, né, a má inclinação, as hostes espirituais da maldade, sabem que uma alma muito elevada adentrando neste mundo inferior significa que ele as kelipote, né, a inclinação para o mal, as coisas negativas, né, as forças demoníacas, elas sabem que vão perder forças, vão perder campo, né? Então, a ação ela é muito intensa. Então, segundo o Ramak, ele fala que foi o que aconteceu nesse momento entre Lot e as suas duas filhas, né? Então, foi um momento muito intenso dentro de uma configuração espiritual muito negativa. As forças negativas estavam muito em atividade, ao mesmo tempo que acontecia o juízo sobre Sodoma e Gomorra, né? A destruição total de Sodoma e Gomorra. A própria mulher de Ló olha para trás, se torna em um pilar de sal. Então, as atividades contra as forças negativas estavam muito em choque. A justiça estava sendo estabelecida, né, por causa do clamor que subiu a Deus. Então, nesse momento, as forças negativas, elas agiram com muita intensidade. E nessa situação, Lot e as suas duas filhas, dentro de uma configuração em que achavam que só eles três tinham sobrevivido a tudo, que não tinha mais ninguém no planeta. E aí, então, a filha mais velha promove realmente esta situação. Dentro desse mesmo escopo, os mestres, né, os sábios comentam que a intenção da filha mais velha foi uma intenção nobre. Por que uma intenção nobre? Para que realmente, no pensamento dela, que realmente a humanidade não chegasse ao seu ponto final, mas que realmente houvesse a continuidade da humanidade e também a continuidade do nome do seu pai. Então, a intenção em si foi nobre, os meios não foram lá muito bons, né? Reprovados, certo? Para corrigir isto, então esta alma muito elevada, ela vem, desce nesse
mundo inferior, né, para poder corrigir esse momento muito negativo. E é aí que nós temos então Ruth, a Moabita, que tornou-se a avó de David. E através desta sequência genealógica, nós temos Mashiach, o rei Mashiach, para a redenção final, para retificar, corrigir os 4 reinos. E aí toda a negatividade cessará, toda a maldade, todas as clipote, todas as cascas de maldade cairão por terra completamente, ok? Então essa correção, ela começou exatamente com Ruth, tendo sequência nos dias do rei David, Salomão, e sem sombra de dúvidas se completará, aperfeiçoará plenamente nos dias de Mashiach, ok? Então é isso daí. E agora chegando, né, a nossa questão aqui sobre a continuidade da destruição, a princípio, de 5 cidades. Então nós temos aí Sodoma, Amorá, Gomorra, né, Admá e Tsevoaim, né, e a 5ª cidade é o Tsoar, que também é conhecido como Belá. Foi para esta 5ª cidade que Lot e as suas 2 filhas se refugiaram em suas campinas, em seu campo, na caverna onde eles se esconderam. Foi exatamente para esta cidade. Por quê? Porque das 5 cidades, a cidade de Tsoar, ou Belá, era a cidade mais recente, mais nova das outras 4. Então, portanto, ela não teve, por assim dizer, ela não teve um tempo hábil para que a iniquidade e a perversidade se multiplicasse, como se multiplicou nas outras 4 cidades. Então, a 5ª cidade, Tsoar, ou Belá, ela foi poupada da destruição exatamente por causa disso, que era uma cidade nova. Ela tinha pouco tempo, né? Então, por isso ela foi poupada. E temos aí, né, as 2 cidades de Admá e Tsevoim, né, em que essas 2 cidades elas foram destruídas parcialmente, certo? Qual era vamos dizer, qual era as acusações contra essas 2 cidades? Então, a cidade de Admá, né, que é o Shinave, o rei de Admá, certo? Então, Shinave era o nome do rei da cidade de Admá. Ele odiava seu pai nos céus. Então, a acusação contra o rei Shinave, rei de Admá, né, era exatamente qual? Ele odiava o Pai Celestial. Então, o pecado dele, automaticamente, toda a cidade, era exatamente o quê? Ódio contra Deus. Ah, mas ódio contra Deus e a cidade foi destruída só parcialmente? Vamos chegar lá. Calma. A outra cidade, né, o rei Shemever, ele era o rei de Tsevoim. Então, qual a acusação contra ele? Ele fez asas para voar e se rebelar contra Deus. Esta era a acusação contra o rei Shemever e todo o povo da cidade de Tsevoim. Esta cidade também foi destruída parcialmente, né? E aí a pergunta, essas 2 cidades se rebelaram contra Deus. Por que foi destruída parcialmente? Vamos para Sodoma e Gomorra primeiro, antes de refletirmos sobre isso, ok? Então veja bem, o rei de Sedom, ele se chamava Berá. E qual era a acusação contra ele e os habitantes de Sodoma? Sedom era exatamente o quê? Tinha um mal em dobro. Ele era mal para os céus, para Deus,
e ele era mau para as pessoas. Então estas eram as duas acusações contra o rei de Sodoma e os seus habitantes. A segunda cidade, Amorá, ou Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, muito conhecido nesse sentido. Então, qual era a acusação contra Gomorra, Amorá? Era duplamente elevado em maldade contra Deus e contra o próximo. Essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, popularmente conhecidas, elas foram completamente destruídas. O resultado disso está lá no Oriente Médio, né? Lá próximo ao Rio Jordão, está lá o chamado Mar Morto, a prova viva e cabal da destruição de Sodoma e Gomorra. Qual a diferença de Sodoma e Gomorra e das cidades de Admá e Tsevoim? Porque Sodoma e Gomorra foram destruídas completamente, enquanto que Admá e Tsevoim foram parcialmente destruídas. As duas cidades parcialmente destruídas, a acusação que pesava contra elas, né, as duas cidades e os seus habitantes, era que eles eram rebeldes contra Deus. Eles odiavam a Deus, mas a população vivia em harmonia. Sodoma e Gomorra, a acusação contra as duas cidades era que, além deles serem rebeldes e odiarem a Deus, eles também odiavam o próximo. Pescou? Viu a diferença das duas cidades completamente destruídas e das outras duas cidades parcialmente destruídas? A cidade de Sodoma e Gomorra, as suas leis eram cruéis. Então nós temos aí, os cidadãos de Sodoma e Gomorra, eles eram orgulhosos e egoístas. As suas leis, mesmo sendo aprovada no seu parlamento, mesmo as suas leis sendo defendida dentro das instâncias judiciais, mas eram leis cruéis e perversas. Entre outras coisas, estas leis diziam: é proibido alimentar o pobre. Os moradores de Sodoma e Gomorra, eles tinham um costume mesquinho. Qual era o costume mesquinho dos habitantes de Sodoma e Gomorra? Palavras importam. Então, as leis, palavras registradas em forma de lei, proibido alimentar o pobre. Os cidadãos tinham um outro costume mesquinho. Qual era esse outro costume mesquinho? Quando eles chegavam, quando o pobre, o necessitado, o pedinte, aquele cidadão que era um passageiro pela cidade, então o que eles faziam? Eles praticavam, entre aspas, caridade. Eles davam moedas para o pedinte. Eles davam esmola para os pedintes. Entre aspas, parecia que eles estavam praticando caridade. Mas não. Segundo o Talmud e a Mishnah, os nossos mestres falam que todos os cidadãos que davam esta caridade para o pobre e o necessitado que aparecia na cidade, cada um dava moeda, mas cada moeda tinha o nome do dono. Então aquele que dava a moeda para o pobre, tinha na moeda uma inscrição com o nome dele. Por que isso? A lei diz que era proibido alimentar o pobre, mesmo que ele tivesse dinheiro, mas ele era pobre. Por ele ser pobre, não podia alimentá-lo. Então, quando o pobre recebia, entre aspas, o ato de caridade dos habitantes de Sodoma e Gomorra,
Então ele ficava feliz, ele tinha dinheiro, ele poderia, em vez de pedir, ele poderia ir até a venda e comprar alimentos. Só que quando ele chegava na venda para comprar alimentos, a lei diz, é proibido alimentar o pobre. Então, aquele comerciante não vendia alimento para o pobre, para ele não saciar a sua fome. Era lei. Se ele vendesse para o pobre, então ele seria punido com morte pelas leis de Sodoma e Gomorra. Então o tribunal, em nome da lei, ele iria punir o comerciante. O comerciante, ele seria preso, julgado e condenado à morte. Lembra da filha do Ló que nós falamos ontem? Proibido alimentar o pobre. Entendeu? Então o que acontecia? O pobre voltava para a rua, ninguém vendia nada para ele, porque era lei, não pode alimentar o pobre, certo? E aí o que acontecia? Ele morria. E aí os cidadãos mesquinhos, hipócritas, fingidos, falsos, caridosos, eles iam lá e revolviam os bolsos do pobre morto e pegava suas moedas de volta. Quando chegava um novo pobre na cidade, eles faziam a mesma coisa. Entendeu? Qualquer coincidência na atualidade não é mera, né? Qualquer fato real na atualidade não é mera coincidência. Outra lei, hein? Olha só, gente, lei. Outra lei, ninguém podia convidar um desconhecido como hóspede na sua casa. Por isso que os cidadãos foram na casa de Lote para arrebatar os visitantes. Era lei. Então, nesse aspecto aqui, né, ninguém podia receber um hóspede na sua casa. Porque, segundo a lei, os cidadãos de Sodoma e Gomorra poderiam arrebatar os visitantes que estavam abrigados em qualquer casa e poderiam fazer com eles o que bem entendesse em todos os aspectos negativos. E a casa que recebeu o hóspede, ele poderia ser condenado à morte também. Era a lei. Eita lei, hein? Não, eu estou aqui em nome da lei. Está entendendo como é fácil fazer com que uma cidade, um estado, um país pode tornar-se facilmente um país de tracinho duras, de autoritarismo? É lei. Estou cumprindo a lei. Não é isso que você escuta? Chega lá o agente da lei. Estou cumprindo a lei. Mas essa lei é absurda. Ordem absurda não se cumpre. Não quero saber. Estou cumprindo a lei. Está entendendo o que acontecia em Sodoma e Gomorra? Na atualidade, qualquer fato semelhante não é mera coincidência. Por isso, quando um perverso reina, o povo sofre. Quando um justo reina, o povo se alegra. Por quê? Porque tem liberdade. Liberdade de expressão, de pensamento, liberdade para expressar, melhor dizendo, o seu pensamento, a sua ideia, a sua opinião. Ele tem a liberdade de poder realmente expressar a sua fé, viver a sua fé e a liberdade de culto. O outro lado, não há essa liberdade. E aí então, eles alteram leis, e aí tudo em nome da lei. Entendeu a jogada? O sistema é o mesmo de outrora. Só muda os personagens de outrora com os personagens atuais. Quem é inteligente? É incompreensível que alguém seja dominado por uma mente inferior. Agora, quando a pessoa é dominada por uma mente inferior,
como de moluscos, significa que esta pessoa, ela está realmente numa miséria intelectual, espiritual e etc. Entendeu? Os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles viviam felizes. Por quê? Porque eles tinham o apoio da lei. As leis eram a base do apoio deles. Então, ó, estou cumprindo a lei. Não estou fora da lei. Não sou fora da lei. Estou na lei. Entendeu? E eles viviam felizes com isso. Então, por isso, a preocupação deles era: nós queremos cuidar do nosso dinheiro. O pobre, ele nos tira o nosso dinheiro. Os hóspedes tiram o nosso dinheiro. E nós precisamos cuidar do nosso dinheiro. Ok? Então, nesse aspecto aqui, amados, nós temos uma característica para enfocar como que as pessoas na atualidade, além desses exemplos dados até aqui, como que as pessoas na atualidade podem se tornar sodomitas. E não é no aspecto sexual, não, como se deturpa por aí. As questões sexuais proibitivas é uma consequência de atos de rebeldia contra Deus e contra o próximo que vai desencadeando, onde um pecado chama outro pecado, onde um abismo chama outro abismo. O fator essencial da destruição de Sodoma e Gomorra não foi as práticas proibitivas sexuais, como se apregoa por aí. A base da destruição de Sodoma e Gomorra não foi nem o pecado contra Deus, nem o ódio contra Deus. A condenação de Sodoma e Gomorra se deu essencialmente pela violência contra o próximo. A falta da verdadeira caridade a favor do próximo. A ausência da caridade, do verdadeiro amor fraterno. Esta foi a principal acusação contra Sodoma e Gomorra. E parcialmente as outras duas cidades, Adimá e Sevoim. E Tsoar, Belá, a quinta cidade que foi poupada da destruição, ou total ou parcial, porque ela era nova e os seus pecados, por assim dizer, não estavam tão aflorados como os das outras 4 cidades. Então, amados, a essência da destruição de Sodoma e Gomorra foi exatamente o que aconteceu à semelhança da geração do dilúvio. A violência contra o próximo. O roubo contra o próximo. A falta de caridade em favor do pobre, do destituído, do órfão, da viúva. A violência contra a propriedade. Os detentores de suas propriedades. Onde nós temos aí que o povo pegava o rico e eles levavam no determinado lugar, e nesse determinado lugar eles faziam com que paredes enormes caíssem sobre estas pessoas, os ricos, e eles morriam, e eles pegavam o dinheiro do rico e dividiam entre si. Então eles simplesmente, eles invadiam a propriedade privada. Eles não respeitavam o pobre, o necessitado. O rico, eles simplesmente abusavam no sentido de invadir as suas propriedades, tomar os seus bens e ainda por cima matá-los. Eles matavam tanto o pobre como o rico. Principalmente aquele que não estava no seu jogo. Entendeu? No sistema. As outras coisas de pecado foi consequência. Um pecado chama outro pecado. Um abismo vai chamando outro abismo.
Entendeu? Então, não perca de visão isto. Sodoma e Gomorra as duas cidades não foram destruídas por causa das relações proibidas sexuais. Elas foram destruídas porque elas simplesmente desonraram a criatura de Deus, o ser humano, o seu semelhante. Onde realmente jogaram na lata do lixo, por assim dizer, o amor ao próximo, a caridade, o amor fraterno, o respeito para com o seu próximo, que foram criados à semelhança de Deus. Por aí você vê uma questão simples. Todo pecado contra Deus, se há uma techuvá, Deus perdoa e tchau. 0-0, vamos começar de novo. Agora, quando uma pessoa ela comete um pecado contra o seu próximo, a techuvá é mais dolorida, é mais difícil. E quando não há techuvá, não há arrependimento da pessoa ter feito algo contra o próximo, e principalmente quando entra dentro desses aspectos que nós estamos refletindo sobre Sodoma e Gomorra, a violência contra o próximo, o roubo contra o próximo, o matar o próximo, usurpar a propriedade privada e etc e tal. Para que a pessoa faça techuvá, um retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, ele tem que reparar todos os seus erros contra o próximo. E os cidadãos de Sodoma e Gomorra não queriam em absoluto fazer nada disto. E nos dias atuais, você vê os atos dos perversos contra o pobre, o necessitado, o destituído, contra a propriedade privada. Então, não havendo techuvá, o juízo de Deus vem. Lemos no princípio a recitação do Salmo 94 como uma prece para a nossa nação e o nosso povo. A cova, a morte é real para os perversos. E para os que temem a Deus e amam o próximo, Deus protege, abençoa, conforta, consola, para que seja guardado dos perversos. Mas há uma outra característica que as pessoas, elas podem serem comparadas aos cidadãos de Sodoma e Gomorra, sem praticar um ato sexual ilícito. A palavra divina é a nossa resposta. Os nossos sábios, os sábios do povo Israel, os sábios do povo judeu, o nosso Rebbe Menachem Mendel, traz-nos respostas celestiais para que nós possamos refletir e tomarmos decisões corretas. Veja uma outra característica dos sodomitas, que não tem nada a ver com a questão sexual. Diz os nossos mestres: todo aquele que diz palavras importam, não esqueçam do tema. Palavras importam. Palavras têm poder. Palavras têm vida. Todo aquele que diz, abre aspas, o que é meu, é meu. O que é seu, é seu. É um ditado, fecha aspas, é um ditado popular muito conhecido. Aí você pode dizer assim, mas peraí, mas isto é certo. O que é meu, o que é seu é seu. Um ditado popular. Qual é o significado desse ditado popular? Você já procurou saber? Ah, você pode dizer assim, não, mas aí, peraí,
Ou eu aprendi, o que é meu, o que é seu é seu. Então eu não vou pegar o que é seu. O que é seu pertence a você. Então eu não vou pegar. Mas o significado é isso? É só isso? Então vejam bem, os nossos mestres diz: todo aquele que diz o que é meu e o que é seu, é um sodomita. Aí você diz assim, Deus me livre. Quando fala, sodomita. Mas quando diz o que é meu, o que é seu, você concorda. Mas por que todo aquele que diz que o que é meu, o que é seu, é uma prática e uma característica sodomita? Vamos lá. O que pode ser mais justo? Certo, o povo de Sodoma e Gomorra levou isso a extremos repulsivos. O que é meu, o que é seu é seu. Eles levaram, os dois povos, Sodoma e Gomorra, levaram ao extremo esta frase. Toda pessoa que declara o que é meu e o que é seu é um sodomita? Então os nossos mestres dizem, tudo que está declarando é o significado desta frase. Não tocarei naquilo que é seu, mas não espere que eu lhe dê alguma coisa. Vamos repetir? O que significa o que é meu e o que é seu, onde os cidadãos de Sodoma e Gomorra levaram ao extremo? O significado é: não tocarei naquilo que é seu. Até aí parece tudo bonito, mas a conclusão é: mas não espere que eu lhe dê alguma coisa. O que significa isto? Não espere de mim um ato de caridade. Este que é o problema. Este que é o problema dos cidadãos mesquinhos de Sodoma e Gomorra. O que é meu, o que é seu é seu. Ou seja, não tocarei nada que é seu, mas não espere que eu lhe dê alguma coisa. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo é lei. Não pode amar o próximo. Não pode socorrer o necessitado. Não pode abrigar o transeunte. Você não pode ser hospitaleiro. Você não pode socorrer o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva. É lei. Então o que é meu, o que é seu. Não tocarei nada que é seu, mas não espere que eu lhe dê alguma coisa. Ou seja, não espere de mim um ato de bondade, um ato de caridade. Resumidamente, um ato de justiça, que é o que significa tzedakah. Quando você pratica tzedakah, você está praticando um ato de justiça. Portanto, os sodomitas não são a favor do verdadeiro ato de justiça. Por isso, esta justiça de Sodoma e Gomorra é a essência do mal. Por isso, você precisa, de fato, analisar as situações. Você está se associando com os perversos? Você está se associando com os sodomitas? Esquece a questão sexual. Ela é uma consequência barata dessa grande perversidade. Não espere de mim um ato de bondade, de caridade, de justiça. Esta é a perversidade. As outras coisas é uma sequência natural da perversidade. O âmago, o centro, o cerne, a raiz do mal é esta. O que é meu, o que é seu é seu.
Reflita. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, na palavra final, nos fala. Então o anjo disse a Lot, apresse-se, fuja para a cidade mais próxima, pois não posso fazer nada até que você chegue lá. Os anjos não possuem uma identidade própria. Eles são simplesmente personificações das missões de Deus. Por isso, quando os anjos declararam, vamos destruir a cidade, eles queriam dizer que Deus destruiria a cidade por intermédio deles, uma vez que eles não se consideram separados de Deus. Entretanto, Lot entendeu erroneamente que eles tinham poderes independentes de Deus. E é por isso que o anjo encarregado de salvar a Lot foi forçado a dizer, eu não posso fazer nada até que você chegue lá, afirmando claramente que seu poder vinha de Deus. Quando falamos, agora entra a aplicação disso para as nossas vidas. Quando falamos com os outros, com o próximo, também temos que considerar o modo como as nossas palavras serão interpretadas para nos assegurarmos de que nossas intenções não sejam mal compreendidas. Então, por isso, as nossas palavras importam. Elas precisam ser claras, transparentes, como é o nosso Deus. Então, por isso, faça das suas palavras algo claro e não uma palavra dúbia. Se, talvez, quem sabe, entretanto, porém, não sei, talvez. Não, sejam as nossas palavras com firmeza, com determinação, como é o nosso Deus. Ele não diz se você talvez possa ajudar alguém, talvez possa socorrer alguém. Ele simplesmente diz, faça. Mas eu sou pobre, eu não tenho nada. É só você aprender a lição do meio shekel. É só você aprender que, segundo as suas posses, você tem condições, sim, de fazer alguma coisa, mesmo que seja mínima, em favor de alguém. E você pode fazer. Então, por isso, não esqueça, Sodoma e Gomorra foram plenamente destruídas e estão lá no fundo do Mar Morto, por causa do quê? Que se rebelaram contra Deus? Não. Mas porque se rebelaram contra a criatura de Deus, o ser humano, o próximo. Se tornaram selvagens, cruéis com as suas leis contra o próximo. E isso Deus não aceita. Por isso, o Salmo 94, que nós lemos hoje, como prece em favor do nosso país e do nosso povo. Por isso, amados, que as nossas palavras sejam como luz, transparentes, firmados não nas leis perversas e cruéis dos homens, mas firmados nas justas leis, preceitos do Eterno, entre elas as 7 leis de Noé. Reflita, tire suas conclusões e não se demore em o fazer. Até amanhã. Shalom, shalom.